Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Hoje então a gente vai começar a parte de robótica, né? A nossa disciplina de robótica. E eu fiz um planejamento no qual eu sempre quero colocar. Na verdade, tá uma bagunça aqui, mas só para vocês verem. A linha base que eu tomei aqui para o meu planejamento foi de deixar. Vou aumentar isso aqui. Foi de deixar a parte de teoria mais para segunda-feira. E para as aulas de quinta e sexta, ó, repara que tem exercício, 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 bastante exercício, né? Inclusive aqui eu saí do planejamento porque eu acho que vai ser melhor assim. Eu acho que a gente trabalhar álgebra na semana que vem porque precisaremos. E aí eu joguei esse Python aqui, vocês vão entender já. Então qual é que é a ideia? A ideia é que a gente tenha exercícios na quinta e na sexta que remetam à teoria que nós vimos na segunda. Porém, na última segunda-feira nós não vimos exercícios, né? Nós não vimos teoria. Então, o que vai acontecer é que hoje meio que não tinha nenhum exercício que remetesse à teoria, mas não tem problema. Então, hoje, o que eu quero fazer com vocês, né, hoje, para a turma de hoje e amanhã, para a turma de amanhã, vai ser trabalhar um pouquinho na introdução ao Python, porque é algo que a gente vai usar recorrentemente até a P1. Não que eu não vou pedir para vocês codificarem nada em Python para a prova, não é isso. Mas eu acho que é algo que vai ajudar muito a gente a fazer as contas e vocês entenderem um pouco melhor o que acontece com o nosso braço robótico. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho de Python, tá? Deixa eu minimizar isso aqui. E hoje nós vamos começar. E eu sei que vocês tiveram programação em C, então eu vou trabalhar sempre no paralelo entre C e Python para vocês entenderem. E é muito legal vocês terem tido programação em C, porque, dando um pouquinho de spoiler da aula aqui, o Python ele roda em C, né? Pelo menos a implementação mais comum do Python roda sobre a linguagem C. Vocês vão ver que tem muitas diferenças e faz muito sentido vocês terem aprendido C primeiro. Eu aprendi C primeiro também, foi a minha primeira linguagem de programação e faz muito sentido, porque todos os fundamentos de verdade de programação estão lá em C, né? Não tem orientação a objeto ainda, é mais linguagem estruturada, mas pelo menos os fundamentos principais estão lá. E aí, se você vai para uma linguagem de mais alto nível, como é o caso do Python, e você não entende o que está por trás, não entende os fundamentos, fica muito difícil. Eu honestamente acho difícil uma pessoa aprender programação entrando de cara no Python, assim, porque a coisa vai ficar meio sobrenatural. Graças a Deus não é o caso de vocês, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui. Opa, deixa eu ver os chats. Qual extensão que eu recomendo para VS Code do Python? Boa pergunta. Eu não uso VS Code para o Python, tá? Eu não uso o Virtual Studio. Eu até estou com ele aberto aqui, mas eu estou usando ele só para o C. Para o Python eu estou usando o PyCharm, né? Não sei se é a melhor escolha, mas pelo menos ele roda suavemente. Eu tive um certo trabalho para fazer o C funcionar no Virtual Studio. Foi bastante trabalho, eu passei umas 2 horas hoje de manhã instalando e desinstalando coisa até funcionar. O PyCharm ele roda um pouquinho mais simples, então para Python eu vou dar preferência para o PyCharm, mas eu sei que dá para programar no Virtual Studio também, tá? Mas pessoalmente eu não conheço nenhuma extensão. Posso até tentar depois colocar alguma coisa aqui, aí eu falo para vocês o que eu
o que eu coloquei. Vamos lá. Eu queria muito limpar esse console aqui. Não vai limpar. Então deixa quieto. Eu vou começar no PowerPoint, porque tem uma partezinha teórica que eu quero passar para vocês bem rapidinha e depois a gente vai para a ação. Então, olha só. Eu ia falar mais uma coisa. Um aviso que eu tenho para dar para vocês antes da gente começar também. Eu falei com a professora Daniele e ela me disse que vocês estão tendo desenvolvimento web também e que ela gostaria que tivesse uma integração entre essa disciplina de robótica e a disciplina de desenvolvimento web. Então eu estou conversando com o professor Alisson a respeito disso para ver se a gente chega um projeto legal, alguma coisa que seja mais legal para vocês e ao mesmo tempo não ter mais trabalho, né? Que seja uma integração, mas que não seja um trabalho adicional, que seja um trabalho de mais qualidade. Então a gente está conversando bem como que a gente vai fazer isso, e assim que a gente chegar numa proposta legal aí a gente passa para vocês. Tá? Não sei ainda se isso vai alterar muito a questão das provas ou não, preciso ver, mas a gente vai definir isso meio logo, porque essas coisas não podem ficar mudando ao longo do semestre. Agora sim, vamos começar. Então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho de introdução ao Python, né? Nessa disciplina a gente vai ter que fazer cálculos, né? E essa é a principal motivação para a gente fazer o Python. Por que eu tenho que fazer cálculos? Porque quando a gente fala de robótica, a gente está falando de um sistema que pode ser uma máquina CNC, por exemplo, ou pode ser um braço robótico ou qualquer coisa assim. Mas esse sistema ele é composto por juntas, né? E aí você imagina que você tem um braço robótico que tem um monte de juntas, tem 6, tem 7 juntas, e você precisa que a pontinha desse braço, que é onde vai estar a ferramenta, você precisa que ela faça uma trajetória específica no espaço. Você precisa que durante essa trajetória ela tenha uma essa trajetória. Inclusive, eu preciso Mano, tá muito difícil, cara. Desculpa aí, pessoal. Peço mil desculpas. Eu tô com vontade de subir ali e matar um, mas eu sei que eu não posso. Nossa, sério. Pô, esses caras estão de sacanagem, meu. Faz muito tempo que tá batendo aí nas coisas, sabe? Não era pra ser assim. Mas vamos lá. Desculpa aí, pessoal. Vamos de novo. Então você tem lá uma trajetória de... Você tem lá uma ferramenta que está na ponta do braço robótico e você precisa de várias coisas, né? Então, até deixa eu voltar a tela para mim aqui para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Vamos lá. Aqui eu tenho que voltar para cá. Não. Aqui. E aqui eu posso compartilhar a minha tela. Já faz compartilhado, né? Não estava nem compartilhado. Eu vou ter que colocar em destaque. Pronto, assim. Então, pessoal, o que acontece? Você tem uma ferramenta. É o braço robótico. Imagina que meu braço é o braço robótico. E então você precisa, né, imagina que a lapiseira aqui é a ferramenta. Então você precisa de várias coisas, né? Você precisa, por exemplo,
que essa ferramenta ela faça uma trajetória no espaço e essa trajetória ela tem que funcionar dentro de uma margem muito estreita. Quer dizer, se eu quero vir daqui, desse ponto até esse ponto, numa linha reta, eu não posso nem ameaçar fazer uma curva, passar por baixo, passar por cima. Tem que ser a linha reta certinha, de um ponto no outro. O que mais que eu preciso? Eu preciso que essa ferramenta, durante essa trajetória, ela tenha exatamente a mesma orientação que eu programei, né? Eu não posso começar com a ferramenta assim e terminar com a ferramenta assim, né? De outro jeito. Porque às vezes você está fazendo algo como, por exemplo, uma solda numa superfície, essa solda precisa ser feita com o eletrodo ali certinho, né? Se você começar a entortar o eletrodo e tal, vai dar tudo errado. Daqui a pouco eles vão começar a tocar samba aqui em cima também. E a terceira coisa que é muito importante é que, além dessas duas coisas, eu preciso fazer essa trajetória segundo uma velocidade também programada, né? Quer dizer, às vezes você até consegue colocar colocar a ferramenta lá na orientação certa, na posição certa, mas dependendo de como você move as juntas, você pode acabar acelerando a ferramenta em uma parte da trajetória. E isso também é muito ruim, porque se você está fazendo um processo mecânico qualquer ali, se você está fazendo uma solda, se você está fazendo uma usinagem, você vai acabar com os parâmetros do seu processo mecânico se você alterar essa velocidade. Normalmente essas coisas são todas feitas a velocidade constante, né? Não pode ter acelerações no meio. Então, isso é uma questão bem complicada, né? E para que isso aconteça, para que a gente quase faça isso, mas o objetivo não é nem tanto que a gente faça exatamente essas contas todas, mas que a gente entenda o que acontece quando a gente tem um braço robótico. Porque lá no braço robótico, a gente vai ter uma central de cálculos, né? Parece um frigobar que fica do lado ou embaixo do robô. E aquilo ali é a unidade de álgebra dele, que faz muita conta, porque você tem que justamente atuar em todas as juntas do braço robótico ali para que você consiga que lá na pontinha o movimento saia perfeito, né? Esse processo de você dar a trajetória e você calcular tudo que as juntas têm que fazer se chama cinemática reversa e é bastante difícil fazer, computacionalmente muito difícil, tá? Então a gente tem que fazer essas contas. Legal de vocês aprenderem a fazer essas contas, não é só a questão de você mexer com robótica. Tem muita coisa que usa exatamente a mesma matemática. Por exemplo, se você vai programar, você vai fazer um jogo, por exemplo, você vai fazer um software que trabalhe com tridimensional ali, né? Você vai fazer vistas tridimensionais de alguma coisa. Se você vai trabalhar com um ambiente de realidade aumentada, por exemplo, todas essas coisas vão usar exatamente a mesma álgebra que a gente vai usar para fazer o posicionamento do braço, né? A gente vai usar matriz de rotação, a gente vai usar transformações. Então, isso é muito útil. Não tem problema, Matheus. Bem-vindo aí, já peço desculpas pelo barulho porque está insuportável hoje. Vamos lá. A cara do martelete é super cara, né? Deixa eu voltar aqui para a tela e voltar compartilhamento aqui para vocês. Tela. Aí. Vocês acreditam. Então vamos lá. Então, voltando aqui no nosso tópico, a gente vai precisar fazer essas contas, né? Para acertar direitinho a trajetória, a orientação e a velocidade da ferramenta. Nossa, pode crer. Aqui estão quase furando a minha cabeça. Reforma no apartamento de cima. Vamos lá. Por isso a gente vai precisar de uma linguagem de programação que seja capaz de fazer cálculos de computação científica, né? São cálculos mesmo, de maneira simples e, se possível, gratuita, né? A gente tem outros mecanismos, eu poderia estar passando isso aqui para vocês em MATLAB, por exemplo. O MATLAB, ele é um software
Não sei se vocês já ouviram falar ou não, mas ele é um software que ele é voltado para fazer computação científica, computação com matrizes, essas coisas. E o MATLAB, ele é até tranquilamente fácil de programar, só que o problema dele é que ele é absolutamente caro. Né? Uma licença do MATLAB hoje está em torno de US$ 6.000, né? Que é um dinheiro que talvez em um ano trabalhando na PUC eu não ganhe. Então, então não dá. É, por outro lado, a gente tem o Python, que tem uma linguagem bastante simples e tem várias bibliotecas para computação científica, tanto que é uma linguagem que se usa para Big Data, é uma linguagem que se usa para Machine Learning, então você consegue trabalhar dados de uma boa e foi a escolha que eu optei, né? Eu acho que é um negócio super legal porque é uma linguagem que está bastante em uso hoje e vocês sendo alunos da engenharia da computação, com certeza isso vai agregar no portfólio de vocês. Então a nossa escolha vai ser o Python e a gente vai usar algumas bibliotecas da parte de computação científica, duas das mais importantes, a NumPy e a Matplotlib. Né? Essa Matplotlib aqui ela serve para plotar, né? Para desenhar gráficos, e a NumPy serve para trabalhar com a parte numérica no Python de uma maneira mais tranquila. Né? Tem muita coisa boa nessa NumPy aqui. Sobre o Python, pessoal, deixa eu habilitar o modo de apresentação aqui que é melhor. Sobre o Python, tem umas coisas bem legais aqui. A linguagem Python ela foi concebida em 1980, né, e a sua primeira implementação estável foi lançada em 1989. Né? Depois tem umas datas aqui. O Python 2.0 foi lançado em outubro de 2000, o 3.0 em dezembro de 2008. O importante é que a partir do Python 3 não há compatibilidade retroativa com as versões anteriores aqui, então se você escrever algo em Python 2 e tentar rodar em Python 3 não vai rodar, porque mudaram algumas coisas centrais da linguagem, então você não consegue rodar. E atualmente a gente está na versão 3.9.5, não é a versão que eu estou usando, eu estou usando 3.7, mas para o que a gente vai fazer não muda absolutamente nada. Tá? O Python, a ele foi dado esse nome porque o cara lá, o holandês que ele chama Guido, não me lembro o resto do nome dele, mas o holandês que veio, que bolou essa linguagem, ele gostava muito daquele filme do Monty Python, não sei se vocês já assistiram ou não. Eu, sendo bem honesto, comecei a assistir e parei, que eu não achei muita graça, mas ele achou muito engraçado, né? E ele quis dar esse nome para a linguagem. Python é um tipo de cobra, em inglês, não me lembro exatamente qual, eu acho que é uma cobra grande. Mas enfim, por isso que o símbolo do Python são duas cobrinhas fazendo um sinalzinho de mais, assim. E o Python ele tem algumas filosofias de design, né? Então tem as frases famosas aqui do Python, que eu vou falar em um inglês mais aportuguesado porque eu tenho vergonha de ficar falando inglês com muito sotacão assim, porque parece muito snob, né? Mas vamos lá. Você tem beautiful is better than ugly, né? Então essa é uma primeira filosofia, quer dizer, o bonito é melhor do que o feio. Depois, o explícito é melhor do que o implícito. Né? Então, o que querem dizer essas coisas? Primeiro, bonito é melhor do que o feio. A linguagem ela tem que ser facilmente compreensível por quem está lendo. Não pode ser um código muito codificado. Né? Eu até já vou mostrar um exemplo para vocês de uma linguagem altamente não compreensível. Mas aqui, o Python ele deve ser compreensível, quase legível. Tá? Se você fizer alguma coisa simples em Python, dá para você ler como se fosse uma frase. O que a princípio eu não acho tão legal, mas é uma filosofia de design da linguagem. Depois, explícito é melhor do que implícito, quer dizer, as operações elas não podem dar a impressão que fazem uma coisa e fazem outra, quer dizer, é sempre melhor se as coisas forem bem explícitas. Simples é melhor do que complexo, mas, por outro lado, o complexo é melhor do que complicado. Né? Quer dizer, se você conseguir fazer alguma coisa em Python que pareça simples, quanto mais simples, melhor.
mais complexo é melhor do que complicado, no sentido de que a complexidade de código vem, mas é melhor ele ser complexo do que ele ser complicado. Quer dizer, é melhor ele ser, ter mais coisas, né? Fazer mais coisas ali, ter mais comandos, mas que esses comandos ainda sejam inteligíveis, do que ele ter menos comandos ou ter comandos que funcionam de uma maneira muito estranha, né? Por isso que complexo é melhor do que complicado. E por último aqui, readability counts, quer dizer, a legibilidade do código conta, né? Sempre sempre favorável a gente ter um código mais legível. Beleza. Aí eu coloquei dois exemplos aqui de um Hello World em C e de um Hello World em Python, né? Então em C você vai ter que incluir uma biblioteca, você vai ter que começar com a funçãozinha aqui, int main. Esse void aqui não necessariamente precisa colocar, na época que eu aprendi a gente colocava. Aí você vai dar um printf, hello world, /n, tal, system pause, return 0, né? Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos no compilador certo aqui. Então, tá aqui, já uma parte já tá feita aqui, que eu tava testando algumas coisinhas para mostrar para vocês depois, umas coisas legais. Então a gente vai ter lá, já está inclusa a biblioteca, int main void, a gente vai fazer um printf do nosso hello world. Então aqui, hello world, nossa, aqui, /n, vou botar uma exclamaçãozinha para ficar bonitinho, ponto e vírgula. Aí eu vou dar um system pause aqui, para ele parar o sistema, para a gente conseguir ler. Depois eu tenho que dar um return 0 aqui para ele terminar o programa. Tem algumas coisas que acontecem, faltou ponto e vírgula aqui, ó. Tem algumas coisas que acontecem aqui que a gente tem que ficar atentos. Primeiro, o que eu tenho que fazer com esse código depois que eu faço o código em C? Eu tenho que fazer o build do código, né? Então vamos buildar o código. Aqui, build concluído com êxito. Só para vocês terem uma ideia, aqui está na minha pastinha, ó, o meu arquivo chama testingc.c. Depois eu vou disponibilizar esses arquivos para vocês todos. E aí, a hora que você compila, vai gerar o testingc.exe, porque eu estou trabalhando em Windows, né? E aí a gente vai rodar esse testingc.exe e aqui rodou, hello world, está aqui. E aí o system pause ele vai te dar esse pressiona qualquer tecla para continuar aqui. Eu fazia isso normalmente porque a gente rodava isso em terminal, né? Então, quando eu ia rodar, a gente fazia isso aqui, né? Eu usava um compilador, aliás, uma IDE que chamava devcpp, e aí ela não tinha terminal, ela só rodava. E aí você tinha que rodar aqui o seu programa compilado. E aí por isso que você colocava esse system pause aqui para acontecer isso. Senão ele rodava, fechava e você não via nada, né? Então aqui, beleza. Funcionando. Como que eu faço esse hello world em Python? E aqui tem várias diferenças, por mais que não pareça. A gente faz assim, ó. Print. Hello world. Pronto. E aqui é só executar. E tá aqui. Viu só? Tem várias diferenças aqui. Uma delas, a primeira delas, que, na verdade as coisas estão todas conectadas. É até difícil escolher uma ordem para falar, mas vamos lá. Qual que é essa primeira diferença? Vocês viram que eu simplesmente rodei um comando. Não teve nada, não teve nenhuma estrutura, não teve sintaxe, não teve nada. E se você ler esse comando, ele é uma frase em inglês, né? Print hello world, quer dizer, imprima, escreva hello world. Ele foi lá e escreveu hello world. Beleza. O que aconteceu aqui? Eu não precisei compilar o código, né? Se a gente for lá na pastinha onde eu estou trabalhando, eu tenho aqui, ó, código Python, tá vendo? Essa pastinha que está dentro dessa outra aqui. E olha só, eu tenho meu arquivo de código, que é o test.py. Tem alguns arquivos aqui na minha pasta do ambiente virtual aqui, que tem
um pouco mais de código, mas não tem nenhum exe aqui, não tem um executável, não tem nada, né? São só bibliotecas, tem uns XMLs aqui de configuração do próprio PyCharm aqui e mais nada, né? Não tem nada, só tem o meu arquivo de código. Então esse arquivo ele não foi compilado, a gente não fez uma build. Isso quer dizer que essa linguagem aqui, ela não é uma linguagem compilada, ela é uma linguagem executada, tá? É uma linguagem interpretada que a gente chama, né? Tanto é que aqui a gente tem o PowerShell do Windows e acabou, né? É só o PowerShell. Aqui no PyCharm eu consigo abrir o Python Console ou eu consigo até fazer isso no terminal normal. Estou no PowerShell aqui também. Eu vou fazer assim, por exemplo, Python. E abriu um monte de coisa aqui que eu não queria. Precisamos verificar se você é mesmo. O que aconteceu aqui? Esse comando. Será que é Python 3? Não me lembro disso. Mas, de qualquer forma, já está aqui no console. A gente tem um console Python aqui. A gente tem um console Python aqui. Ele seria exatamente o que iria ser executado se eu tivesse acertado aqui no terminal no PowerShell. Aqui no console Python, eu consigo executar comandos, por exemplo. Eu consigo fazer apareceu uma variável aqui, eu consigo fazer print aqui, desliga furador, e aí tá vendo? As coisas são executadas em tempo real aqui, então, não é como no C que você tem que compilar, é tudo executado em tempo real. Então você tem uma linguagem aqui que é interpretada. E isso abre pra gente uma possibilidade muito boa que você não consegue fazer no C, que é justamente você escrever um arquivo que é do tipo script, né? O que é um script? O script ele é só uma sequência de operações, que quando você rodar esse arquivo, ele vai rodar aquela sequência de operações. Em Python você consegue fazer isso, em C não. Em C você tem que escrever uma funçãozinha e tudo mais. Barulho que não tá dando pra ouvir mais, gente? Dá pra ouvir quando tá dando martelo, mas quando a furadeira liga é bem difícil. Desculpa, pessoal. Ah, meu Deus, esse cara, olha. Bom, agora a internet também não ajuda, o Teams também não ajuda. Não atualiza o chat aqui. Oi, vamos lá. Onde que você se perdeu, Rafael? Fala aí. Que programa que eu estou usando para o Python? Eu estou usando o PyCharm, pessoal. Não mostrei para vocês. Peraí. Esse cara aqui, ó. PyCharm. Deixa eu voltar aqui. Como que eu estou rodando direto no console? No PyCharm, você tem essa opção de você escolher aqui embaixo, tá vendo? Ó, Python Console.
Na verdade, eu queria lembrar qual que é o comando para rodar o Python no PowerShell, quer ver? Python PowerShell. É Python mesmo. Mas enfim. Isso eu acho que. Mas enfim, você consegue rodar o Python direto no console. Depois eu vou ver melhor como é que roda isso no PowerShell, mas dá também, tá? Mas você tem um console aqui, diferente do C, que você simplesmente não tem um console. E nem teria como ter, porque a linguagem ela não é interpretada. Tá? Não sei se deu para entender. Ah, beleza. Então, beleza. Então, passamos do Hello World aqui. O que mais que tem? Tem algumas coisinhas. Por exemplo, ó, isso aqui é para bugar a mente, mas infelizmente esse negócio de tipagem vocês vão ver que tem outras linguagens que funcionam assim também. O Java é uma delas. O Java não. O MATLAB é uma delas, né? Eu não sei se JavaScript é assim, eu nunca programei em JavaScript para saber, mas vamos lá. Tipagem. Em C, a gente utiliza uma tipagem forte ou tipagem estática, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que eu sempre vou declarar as variáveis no início das funções, né? Então, lembra, quando eu tiver aqui em C, mesmo a função main, ela continua sendo uma função. Então, se eu quero declarar uma variável, eu vou ter que declarar ela aqui em cima. Vou fazer, por exemplo, um int a, sei lá, um float b, alguma coisa assim, um char c e assim por diante, né? A gente declara essas variáveis aqui em cima e o tipo da variável, ele sempre vai ser o mesmo tipo. Quer dizer, se eu pegar a variável a, que é um inteiro, e tentar colocar um char, por exemplo, ele deveria dar erro já aqui. Vamos ver se ele dá. Ele não vai dar erro, mas ele vai acontecer uma coisa estranha. Quer ver? O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o valor do caractere C na tabela ASCII, que eu acho que é 99, e vai colocar aqui em A, né? Então, se a gente tentar imprimir esse A aqui, ó, como um inteiro, por exemplo, vamos dar um %D, vamos imprimir esse A aqui. Beleza. Ó, ele não deu erro, mas ele vai entender isso aqui como um int. Informação aqui. Vamos lá. Tarefa de build. Beleza. Build concluído. A gente executa. E ó, 99. 99 é o valor do caractere C na tabela ASCII. Inclusive ele coloca aqui, ó, eu mostro aqui pra vocês, isso aqui é um int 99. Se eu colocasse o caractere, aí provavelmente, vamos ver se ele mudou. Não mudou, ele deixou como int 99 ainda. Mas ele deveria mudar isso aqui. O Visual Studio não está tão acostumado assim com código C, muito primitivo para ele. Mas enfim, se eu colocar o C aqui, né, %C, e mandar imprimir isso aqui como um caractere, e executar isso aqui de novo, então dá build, beleza, executa de novo, e aí eu tenho o caractere C. Essa questão da tipagem de caractere aqui, da tipagem de variável, desculpa,
de você ter que declarar o tipo da variável e tudo mais, isso aqui é uma coisa específica de linguagens com tipagem forte ou tipagem estática, né? Se você pegar uma outra linguagem mais avançada, por exemplo, Java, para quem não conhece, ele é uma linguagem orientada a objeto, mas o que você coloca dentro das funções, que numa linguagem orientada a objeto são chamadas de métodos, né? Mas o que você coloca dentro das funções é um código que é muito parecido com C. É realmente muito parecido, tá? Se você já sabe C, você já sabe uma boa parte do que você faria em Java. Muda o nome de algumas funções, mas a sintaxe é muito igual. Os loops são iguais, os ifs são iguais, usa essas chaves para abrir, para fechar escopo, é tudo bem igual. Só que lá em Java, por exemplo, se eu criar uma variável inteira e depois tentar colocar um caractere nela, isso aqui dá erro, né? Ele já não aceita, fala, olha, isso aqui é um caractere, eu não vou colocar caractere numa variável inteira, né? Por quê? Porque Java é uma linguagem que tem um nível um pouco mais alto, ele já faz uma diferenciação muito clara do que é cada tipo de variável. No fundo, Python também é uma linguagem de nível bastante alto, mas ele não é uma linguagem que se preocupa com esse tipo de tipagem aqui, ó, né? Então, o Python, se você ver, ele não utiliza, ele utiliza uma tipagem que a gente chama de fraca ou dinâmica. O que significa isso? Significa que ele não existe declaração de variáveis, né? No Python não existe declaração de variáveis, não existe eu chegar aqui no meu código de Python e fazer isso aqui, int a, por exemplo. Ele nem tem int aqui, ó, ele não sabe o que é. Por exemplo, se eu quero criar uma variável a com valor 10, eu simplesmente faço a, recebe 10, beleza. E também não tem ponto e vírgula no fim da linha, né? Diferente do C e do Java e de várias outras linguagens que tem ponto e vírgula no final da linha. É simplesmente isso aqui, ó, a recebe 10, e a gente pode dar aqui um print a, só para você saber o que está acontecendo, e quando eu executar isso aqui, ele coloca 10 aqui. Então o nosso a é igual a 10 e acabou. Ele fica dando esses warnings assim porque o Python ele tem algumas convenções de codificação, que eu já vou falar para vocês, que elas fazem parte de um documento que se chama PEP8, né? Então, se você passar o mouse aqui em cima, provavelmente, eu clicar assim, por exemplo, ou deixar o warning aqui, ó, PEP8, não tem uma nova linha no final do arquivo, tá vendo? Se eu fizer isso aqui, por exemplo, ele, ó, falou, acabou o problema. Python tem essas coisas com indentação, com nova linha, a gente vai ver isso aqui já já. Mas o legal é que ele não exige declaração de variáveis, a primeira coisa. E a segunda coisa é que ele não exige que você coloque sempre o mesmo tipo de dado na sua variável. Então, olha só que coisa doida, que é o Python. Você consegue, por exemplo, fazer isso aqui. Deixa eu botar o microfone mais perto que o cara está empolgado com a ferramenta. Eu consigo fazer isso aqui, por exemplo. A recebe 10, print a recebe madeira, a, eu consigo fazer a, recebe uma lista, 1, 2, 3, e isso aqui em Python chama lista mesmo, print a, e assim por diante. E aí a hora que eu compilo isso aqui, eu tenho o nome que não compila, mas a hora que eu executo isso aqui, olha só, sem mudar o tipo de A, ele aceita tudo, ele imprime tudo, ele faz tudo, tá? Uma variável ela pode ter diversos dados de diversos tipos dentro dela. Isso daqui é uma coisa que pode ser boa e pode ser ruim ao mesmo tempo. Outra coisa interessante é que você consegue criar coisas desse tipo aqui, ó, como se fosse um vetor, né? Em Python se chama lista, mas com tipos diferentes dentro dele, né? Então isso aqui, a hora que você executa, aqui, ó, 1A3, beleza. Para ele não tem problema que isso aqui aconteça, né? E isso aqui é uma coisa que eu particularmente não gosto no Python. Por que eu não gosto? Por dois motivos. Primeiro, porque isso aqui permite você fazer besteira sem dar erro, né? Quer dizer, se eu estou lá no meio do código, eu acabei me atrapalhando com o nome de variável
e peguei uma variável que era para ser um inteiro, que eu ia usar no meu contador do meu loop, e transformei essa variável numa string e continuei fazendo as coisas, o Python ele não vai te dar nenhum erro e o seu código vai fazer uma coisa completamente maluca, né? Então essa questão de tipo no Python ela é meio complicada, assim, por assim dizer, né? Porque você tem muita liberdade e com muita liberdade é muito fácil fazer coisa errada, né? E a outra questão é que é o seguinte, imagina que lá em C, por exemplo, quando eu estou aqui no meu Virtual Studio aqui, se essa variável é um caractere, eu sei que ela é um caractere, eu vou tratar ela como um caractere, e todas as funções que usarem caractere vão aceitar essa variável como entrada, e as que não usarem não vão aceitar esse cara como entrada. Em C, especificamente, a gente consegue fazer algumas bobagens ainda, que é como a gente estava fazendo aqui. Eu consigo pegar esse caractere aqui e imprimir ele como um número, né? Repara que o %d aqui, ele serve para imprimir um inteiro, e eu estou passando um caractere, que é uma variável que é um caractere, e eu inicializei ela com um caractere. Se eu construir isso daqui, ele constrói sem problema, e se eu executar isso aqui, ele deu 99 lá, que é o código ASCII pro caractere C. Também não aconteceu nada, não deu nenhum erro, mas o programa fez algo totalmente maluco, né? Você consegue fazer isso aqui, por exemplo, também, eu consigo somar 1 nesse caractere aqui e ele vai tratar isso aqui normalmente, né? Ele vai colocar, do jeito que está aqui, vai ser 100, mas se eu colocar para mostrar um caractere aqui, ele provavelmente ele vai botar a letra D. Quer ver? Buildou. Beleza. E aí a hora que eu rodo, olha lá, letrinha D. O que ele fez? Ele pegou o código ASCII da letra C, que é o 99, somou 1, deu 100. 100 na tabela ASCII é D. Então, plot 100 como um caractere. D. Tá aqui, plotou o D. E aí o seu código pode ainda fazer coisas bastante doidas. Isso aqui em Java, por exemplo, não aconteceria. Isso aqui não seria permitido. Isso aqui em Python também não acontece, né? Se eu tentar fazer isso aqui, por exemplo, vamos pegar esse A aqui e vamos colocar o valor dele do caractere C mais 1, por exemplo. Repara que ele deu warning, mas não deu erro. E vamos ver o que ele vai fazer aqui, ó. Agora deu erro. Olha só. Esse sinal de mais aqui, quando você usa com caracteres, ele concatena os caracteres, né? Ele cria uma string. E ele fala que ele só pode concatenar string com string. E não pode ser com inteiro. Esse 1 aqui, ele sabe que é um inteiro. Então, em Python existem tipos, mas não somos nós que definimos os tipos, né? Eles são definidos lá por trás da linguagem. Essas questões todas parecem experimentos estranhos assim, mas elas são importantes para a gente entender como é que a linguagem funciona, tá? Por isso que eu estou passando por isso aqui para vocês. Então tem essa questão da tipagem que a gente tem que tomar cuidado. E como o Python ele tem que ficar testando para ver qual que é o tipo das coisas antes de fazer a operação, só aí ele acaba se tornando mais lento já do que o próprio C. Ele tem outras coisas, por exemplo, ser interpretado, que o torna muito mais lento que o C, mas o ganho que se tem aí é que a linguagem é mais simples de programar, as pessoas acabam gostando mais. Continuando aqui, então a gente tem a questão de alocação de variáveis, que eu já falei para vocês, que no Python não tem, e tem uma questão de tipo de dados também, ó, que é muito importante, né? Então, em C, quais são os tipos de dados que a gente trabalha? Eu tenho o caractere, né? O char, tenho o int, tenho o float, tenho o double. O float e o double são números com ponto flutuante, só que o double tem uma capacidade em bits maior do que o float. Depois tem o booleano, né? O bool, onde você pode ter true e false, e eu coloquei aqui porque você escreve true e false tudo em minúsculo em C. E aí, para esses tipos básicos, você tem modificadores, né? Então, você pode usar, por exemplo, um long int, onde você passa de 16 para 32 bits,
ou long int, que você passa de 32 para 64 bits. Você pode trabalhar com os números com ou sem sinal também, né? Porque aí se o número tem sinal, você tem um valor absoluto menor que você consegue trabalhar esse número, mas você consegue trabalhar para o lado positivo e para o lado negativo, porque você tem o sinal. E se ele não tem sinal, se ele é só um número positivo de qualquer forma, você dobra a quantidade você dobra a faixa de números que você consegue trabalhar, né? Se você diz que ele não tem sinal, você facilita algumas coisas, inclusive facilita algumas operações aí, porque não tem que ficar fazendo complemento de 2 nem nada. E o short é o contrário, né? Short, se eu não me engano, é um inteiro de 8 bits, ele é bem curtinho. Esse modificador short serve para você utilizar menos memória, cortar um pouco as coisas, dependendo se a aplicação for muito crítica. Em Python, os tipos, aqui eu acho que fica muito claro que as linguagens elas têm níveis muito diferentes, né? O C é uma linguagem de nível muito mais baixo, ela está muito mais perto da máquina, ela só não está tão perto quanto o Assembly. O Python, por exemplo, olha os tipos, numérico, é double, float, int, para ele até faz uma diferenciação, mas para ele o importante é que o tipo seja numérico. Por quê? Porque ele pode somar um float com um int. Não tem problema, é ele que tem que saber se isso vai dar float ou se isso vai dar int. Então, ele permite que a gente trabalhe só com tipo numérico, por exemplo, que é um nível muito mais alto de abstração. E o Python também trabalha com número complexo, né? Então, se você digitar aqui A recebe 3J, por exemplo, a gente rodar isso aqui, olha, tem esse 3J aqui, 3J é 3 vezes a unidade imaginária. Deixa eu ver o chat aqui. Dá para usar char no Python também, olha só, se eu colocar, olha que legal, se eu colocar aqui, por exemplo, vou colocar um caractere, vou colocar M de Mateus aqui, né? Aí ele vai rodar aqui, ele vai mostrar o seu M, e se eu posso fazer isso aqui, ó, M mais A, eu tô com a operação aqui seria uma operação de soma de 2 caracteres. O que ele faz é criar uma string, né? Ó, MA. Então, se eu imprimir o tipo de A aqui, ó, pra gente saber, ó, a gente tem o comando type, que ele nos diz qual é o tipo de A. Então, olha só. A é uma string agora, porque eu somei 2 caracteres. Se eu deixasse só com um caractere, vamos ver se ele vai deixar como string ou como caractere. Ele deixa como string, ele já nem olha para esse lance de caractere. Ele já no Python tudo é string. E no Python tem coisas engraçadas também, que você pode denotar string com uma aspa simples, você pode denotar string com aspas duplas também, assim, que funciona. String também. Ou, se for uma string muito grande, que você vai quebrar a linha, você faz com aspas duplas, triplas. Assim, ó. Também continua sendo uma string da mesma forma. Aí você consegue botar um textão gigante aqui. Você consegue quebrar a linha nesse texto. E beleza. É que não imprimiu o aspas. Vamos lá. Inclusive quebra as linhas lá para você. Então tem uns maluquices no Python que são interessantes às vezes. E no Python também tem uma questão de que comentário, quando você quer colocar um comentário no seu código, você simplesmente deixa uma string com aspas triplas voando assim, que naturalmente isso aqui vira um comentário, tá vendo? E não faz nada no seu código. Eu vou dar um print A que ele deu erro porque não tem nada em A. Eu vou fazer A igual a 1 e se eu rodar de novo, aqui tem 1. E isso aqui ele simplesmente, essa parte de cima ele ignorou porque isso é uma string voando e para ele string voando não significa absolutamente nada. Que mais? Agora entrando em umas coisas legais aqui desses tipos de variáveis mais avançados. Por exemplo, eu consigo fazer outras coisas em Python, que eu também consigo fazer em C, mas são um pouco diferentes.
por exemplo, vamos pegar aqui em C, ó. Em C, como é que eu faço para fazer uma condicional, por exemplo? Eu vou criar um bool aqui, que vai controlar A, beleza? Eu vou fazer o seguinte, esqueci do tem um booleano aqui, beleza? Depois eu dou um valor para ele. Vamos deixar como true por enquanto. Então, A vai ser true. A gente faz assim. Eu vou fazer o código por partes, tá? Para vocês já irem pegando uma parte de programação legalzinha. Identificador true não está definido. Identificador bool não está definido. Aí o que acontece aqui? Na verdade sim. O ponteiro em Python ele é quase que intrínseco, né? Você nem trabalha muito com ponteiro em Python. Você consegue entender que ele existe, mas você não trabalha muito com ele. Já falo sobre o ponteiro daqui a pouco. Eu não estou entendendo porque que ele não está entendendo o tipo boolean aqui. Boolean. Não foi também. Identificador boolean também não está definido. Era para ser assim, gente. Muito legal. Você não tem o tipo booleano. Então vamos fazer um negócio mais simples aqui. Vamos colocar um valor em A. Pronto. E aí a gente faz assim. Viu? Bem simples. Se A for maior do que 0, eu vou imprimir A é positivo. Se não, eu vou imprimir A é negativo. Pronto. Beleza. Aqui a gente já sabe o que vai acontecer, certo? Como A é igual a 1, isso aqui vai dar positivo. Vamos buildar isso aqui. Beleza, buildamos, vamos executar e A é positivo. O E aqui, ele não entendeu muito bem, ele deixou um caractere bem esquisito aqui. Mas beleza, eu vou deixar assim esse. É porque a codificação aqui, ó, do código aqui, ele está em UTF-8 e o C trabalha com codificação ASCII, por isso que às vezes dá uns confusos de tabela aí. Mas beleza, e se eu colocar aqui A igual a -1, então vamos buildar o código aqui. Beleza, buildou. Pessoal, de novo, A é negativo, beleza. Eu posto uns barra aí no final pra ficar bonito, né? Beleza. Furadeira da desgraça. Então, beleza. Já fizemos isso daqui em C. Como que eu faço isso em Python? Falhou a internet aí, pessoal? Travou. Eita miséria, tá fácil hoje, hein? Voltou já ou não?
Mas já voltou? Já tá dando pra me ouvir de novo ou não? Alô, pessoal? Tá dando pra me ouvir aí? Professor, Oi. acho que o senhor caiu. Mas... Então, gente, F no chat. Alô? Alô, galera? Alô, galera? Alô, alô? Alô, alô? Alô, galera? Pessoal? 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 Tá me ouvindo? Pessoal, alô? Oi, oi, oi. Voltou agora. Voltou? Voltou, Voltou? voltou. Beleza. Voltou. Ah, miséria, tá difícil. Esse negócio de home office tá na hora de acabar, viu? Jesus amado. Vamos lá. Desculpa aí, pessoal. Pelo amor de Deus. Que coisa horrorosa. Vamos lá. Então a gente já fez essa parte do if aqui em C. Beleza. Como que eu faço isso aqui em Python? Em Python tem uma questãozinha que é a seguinte, ó. Quando a gente vai trabalhar com escopo, o escopo é isso daqui, né? Abriu, fecha a chave, o que está dentro da chave fica dentro das chaves. Isso é escopo, né? Vamos fazer isso aqui em Python. Então, eu vou criar minha variável A, ela vai receber 1, beleza? E agora eu vou fazer o if, hein? Então, if, espacinho, A maior que 0. Então, eu estou comparando. Se A for maior que 0, como que eu abro o escopo em Python? 2 pontos. Beleza. Não tem chave e não tem fecha. Só que como que eu vou para dentro do escopo agora? Foi para a linha de baixo, ó. 4 espaços aqui, tá vendo? E tem que ser 4 espaços, não tem como, tá? Então, se A for maior que 0, eu vou fazer um print de que A é positivo. Se não, dois pontos, eu vou fazer um print de que... Professor, Fala aí. travando muito sua voz. Desculpa, pessoal. Vamos voltar aqui. Meu Deus, cara. Que inferno tá sendo isso hoje. Desculpa mesmo, pessoal. Vamos lá. Vamos de novo. Robocop? Que é isso? Gente. Má qualidade da rede. Que bom que ele avisou, né? Não tinha nem percebido. Pessoal, tá dando pra me ouvir? Tá, voltou. Voltou? Beleza. A furadeira tá ajudando. Tão ruim que tá o negócio. Vamos lá, pessoal. Então olha aqui, ó. Como que eu faço uma condicional no Python, né? O operador é o mesmo. A gente está usando o maior aqui da mesma forma. E para eu criar um escopo, eu vou criar os 2 pontos e vou pular a linha. Quando eu pular a linha, ó, vai ter 4 espaços aqui. E eu tenho que manter esses 4 espaços aqui, porque essa indentação aqui me mostra que eu estou dentro do escopo, né? Então, se A for maior do que 0, eu vou escrever lá A é positivo, senão eu vou escrever A é negativo, né? E olha só, dei 4 espaços, estou dentro do escopo. Como que eu saio do escopo? Apago os espaços e pulo uma linha. Estou fora do escopo, tá certo? Então, esse bloco if else aqui, ele funciona assim em Python. Diferente disso daqui em C, que, assim, é mais poluído. Aqui no Python é mais limpinho. E aí, se você executar aqui, como A é igual a 1, tem que definir que A é positivo. E se a gente colocar o A é igual a menos 1, ele vai imprimir que o A é negativo. Beleza. Esses 2 códigos aqui fazem a mesma coisa. Só que em linguagens diferentes, obviamente. Você percebe como que no Python aqui as coisas são mais curtas, né? Aí tem... Pode falar.
Aí tem outras questões aqui, por exemplo, já que eu já sei fazer if, agora me faltou fazer os for da vida, né? Então vamos brincar assim, ó. Vamos brincar de imprimir, de ficar imprimindo um númerozinho dentro do for. Eu uso como prática de programação e eu acho que vocês... Você usou outra vez. Tá, prelo. Alô? Tá, voltou? Travou ou voltou? Novamente Robocop. Eita, mais hein, pessoal? Ai. Galera, que inferno que tá sendo essa aula, sério mesmo. Meu Deus do céu, cara. Eu acho que o cara tá tentando furar o fio da internet, cara, deve ser isso. Vou voltar aqui. Ai, que sofrimento. Tá dando pra ouvir agora, né? Não. Caiu! Eita, nós. Acho que voltou, professor. Voltou? Voltou? Então, beleza. Vamos continuar aqui. Vamos tentar fazer um for agora. Eu estava falando aqui do for, que é o seguinte. Quando a gente vai fazer um for, né? Alguém com certeza ensinou para vocês fazer o for com um contador que chama i. Eu sou muito contra essa prática, né? De usar contador i, j, essas coisas. Porque se você pega uma linguagem um pouco mais avançada, por exemplo, Python, por exemplo, MATLAB, o i e o j eles são reservados para um número complexo. Então, se você escreve um número em cima do i, você apaga a sua unidade complexa. Aí é meio ruim, né? Então, para contador, eu sempre uso C1, C2, C3 e assim por diante. Aí eu controlo meus contadores e não fico criando variáveis que tenham significado. Beleza. Então, aqui. Vou fazer um for, né? Então, for C1 igual a 0, C1 menor do que 10, C1 mais, vou fazer um forzinho. E dentro desse for, eu vou imprimir, então vou fazer um printf, o número C1. Né? Então, vamos lá. %d, barra n, vírgula C1. Beleza. Esse código aqui a gente já sabe o que faz. Ele vai imprimir de 1 até o 10 ali embaixo. Né? Então, a gente builda o código. Tá lá. Beleza. E a hora que eu executar, tá aqui. Do 0 ao 9, né? Na verdade. Beleza. Em Python é muito diferente fazer for. É realmente muito diferente. Por que é muito diferente? Porque justamente no Python existem muitos artifícios para que você não rode um for diretamente. Porque rodar um for diretamente em Python significa gastar muito tempo. Os laços no Python eles são absolutamente lentos, né? Então, quando a gente executa um laço em Python, ele sempre é um laço de poucas repetições, né? A gente evita fazer um laço que tenha 100 mil repetições. E para isso, né, para que isso aconteça, o Python ele tem um tipo de objeto que se chama iterável, né? E o mais comum deles é o range, né? Então, o que o Python faz? Quando você cria um range é isso aqui, ó. Range, ele vai de um número que você quer começar. Aqui eu quero começar do 0. E eu quero terminar aqui no 9. Então eu vou até o 10. Certo? Porque ele inclui o primeiro e não inclui o último. Né? Isso é um range. Só que isso daqui não é um vetor com números. Ele é só um objeto que você sabe que vai começar no 0 e toda vez que você iterar ele, toda vez que você
pedir para ler ele vai te retornar um número a mais. Ele é um objeto iterável, né? Eu ia ficar um pouco nervoso. Se eu não tivesse uma paciência ali na hora, eu tinha saído na mão em cima do palco mesmo, porque eu só ele tava bom. Tem alguém com o microfone aberto aí, pessoal. Então, se eu tentar fazer qualquer coisa com esse range aqui, por exemplo, vamos dar um print nele, só para vocês entenderem. Não vai acontecer nada, né? Se eu der um print nesse range aqui, ó, ele continua, ele me diz, isso aqui é um range que vai de 0 a 10. Se eu fizer isso aqui, ó, vamos ver se funciona. Isso aqui eu nem sei se funciona. Aqui, ó, eu comecei a iterar, ele me retornou um objeto iterador. Quer dizer, não tem nenhum dado aqui, ele só sabe que é algo que tem que contar de 0 até 10. De 0 até 9, na verdade, mas ele não faz nada. Só que aí que vem a grande mágica do Python, porque aí você faz o quê? Aí você quer a sua variável, quer que a minha variável seja a variável C1 também. Para C1, dentro de range 0,10, isso aqui é quase uma frase, né? Para C1, range é uma faixa de valores, né? Então, para C1 na faixa de 0 a 10, aí eu crio o escopo, quebrou as linhas lá para mim, tá vendo? Ó? Já tem os 4 espaços aqui, dou um print, C1. Não precisa de ponto e vírgula, quebrou a linha, saiu do escopo, beleza. Então, para C1 de 0 a 9, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa daqui, ó. C1 começa em 0, C1 menor que 10. Vai de 0 a 9. Aqui é C1 começa em 0, C1 menor que 10, vai de 0 a 9. Imprime C1. A hora que eu rodo, tá aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da mesma forma que rodou aqui. Muito menos poluído de novo, mas você precisa entender bem como é que funciona essa linguagem, porque você pode querer, por exemplo, fazer outras coisas, né? Você pode querer não contar de 1 em 1, por exemplo. Você pode querer contar de 2 em 2, de 3 em 3, assim por diante. E aí como é que você faz? Bom, você pode utilizar outras ferramentas do Python para você iterar aqui. Você não precisa iterar necessariamente com um range, né? Você pode fazer, por exemplo, quer ver? Vamos tentar fazer de 2 em 2 aqui. Vamos fazer na mão rapidinho aqui. Eu vou criar uma lista aqui. 2, 4, 6, 8 e 10, por exemplo. Fiz as... Tá certo. Aqui que tá errado. Assim. Então, para ser um dentro disso daqui, 2 pontos. Print C1. E o que ele vai fazer? Ele vai, agora sim, ele vai pegar todos esses elementos que estão dentro dessa lista aqui e para cada um deles ele vai printar o valor aqui, né? Existem outras formas de você fazer isso daqui. Existem outras formas de você criar vetores no Python, que no Python não se chamam vetores, se chamam listas, no caso, que são um pouco mais complexas. Eu quero mostrar para vocês aqui, mas não necessariamente para que vocês reproduzam. Por enquanto é só para vocês saberem que existe, tá? A gente não vai precisar muito disso, mas para a aula ficar completa. No Python existe algo que se chama List Comprehension, né? O que é um List Comprehension? É uma forma de você criar listas usando for, que é até um pouco intuitiva, mas que não tem nada a ver com C, né? Então, por exemplo, eu quero criar aquela lista ali com números pares, por exemplo, até o 10. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma lista, essa lista vai conter os elementos n para n em range de, vamos colocar de 1 até 11 para ele contabilizar o 10. Se, olha que coisa doida,
N é com porcento, né? O resto. 2 por 0. Vai funcionar isso, eu não me lembro se essa é a sintaxe aqui pro negócio aqui, mas eu acho que é. Tá faltando uns espacinhos aqui. Aqui. E quebradinho. Tudo coisa de PEP8, não tem erro. Olha só. Olha a doideira. Mesma coisa. Criei um vetorzinho, 2, 4, 6, 8, 10. Olha só. Se você ler isso daqui, é quase uma frase, né? Quer dizer, esses parênteses, esses colchetes aqui, né? O parênteses quadrado, significam que eu estou criando uma lista. E essa lista vai conter todos os elementos n para n dentro da faixa de 1 até 11, quer dizer, começa em 1 e termina em algo que seja menor do que 11, então termina em 10. Mas esse n só vai entrar na lista se o resto da divisão de n por 2 for 0, ou seja, só se n for par. Beleza. Isso daqui é o que se chama em Python de list comprehension, tá? Isso daqui é um list comprehension, tá? E o que é isso daqui? Isso daqui é algo que é um fundamento de linguagem? Na verdade não é. Isso daqui, o fundamento de linguagem, para mim, ele é isso aqui, ó. É o que está aqui no C. Assim que a gente faz as coisas. Isso daqui é uma coisa que existe em Python para que você não fique rodando for à torta e à direita. Entendeu? Porcento é resto da divisão. Porcento é resto da divisão. Então, se eu fizer... aqui, o que eu estou fazendo? Estou pegando cada número de 1 até 10 e estou fazendo o resto da divisão por 2. Se o resto da divisão por 2 for 0, ele é par, e se for 1, ele é ímpar. É uma coisa meio doida, mas é assim que funciona, né? Então, para vocês verem, isso daqui, por exemplo, é uma coisa que se usa muito em Python, é muito prático, né? Mesmo porque se eu quisesse criar um vetor desse aqui em C, eu teria que gastar várias linhas para isso, né? Eu teria que, dependendo, se eu quisesse que o tamanho fosse variável, eu teria que fazer a alocação dinâmica, negócio mais complexo. Em Python você faz em uma linha, com o problema de que no Python a coisa é bem mais lenta, né? Em C é muito mais rápido, tá? E aí, só para a gente terminar, a gente passou pelo for, faltou só o while, né? O while ele é bem simplesinho também, né? Então, vamos fazer assim, a igual a 0, while a menor do que... Opa, não precisa do parênteses. A menor do que 10. Print A. Faltou 2 pontos aqui. E A mais. Aqui não tem mais, tem mais igual a... Eu gosto que faça assim. Então, o que eu estou fazendo aqui em Python? O meu A começa em 0, enquanto A for menor do que 10, eu vou imprimir o valor de A, aumentar o valor de A em 1 e vou continuar aqui a fazer de novo. Então, ele vai imprimir para mim os números de 0 a 9. Aqui em C, não muda muito, né? Vamos botar A aqui. Isso aqui não é mais um for, isso aqui é um while agora. While A menor do que 10. Essa aqui é bem parecida em C, na verdade, ó. Você tem aqui A mais igual 1. O mais igual também funciona em C. E faltou imprimir o A, né? Então, printf % de barra n, vírgula A
Prontinho. E ponto e vírgula. Agora sim. Então vamos buildar esse código. Tá aqui. Buildamos, fecha, limpa, executa. Ah, não iniciei o A, né? Gênios da lâmpadas. Vamos iniciar esse A aqui. Buildamos. Agora sim. Olha lá. Tá lá de 0 a 9, bonitinho. Então esse código aqui realmente não é muito diferente. As coisas são meio parecidas aí. Vamos ver aqui. O que mais que tem aqui? Aqui no Python, aquilo que a gente estava fazendo antes, não é que ele é uma sequência de números pré-determinada. Ele é algo meio... Quer ver? Vou dar um Ctrl Z aqui, vou voltar lá. Aqui. Aqui nesse list comprehension aqui, o n ele é quase como se fosse uma variável. Ele é mais uma maneira da gente dizer o que a gente está querendo acessar aqui do que uma variável, né? Se você ler isso daqui é quase uma notação matemática. E ele não vai funcionar como variável aqui, né? Se a gente rodar isso aqui, por exemplo, no terminal, você vai ver que, ó, vamos ver se aparece o n aqui, ó. Deixa eu ver. Deu lá. Beleza, tá vendo? Não tem nenhuma variável aqui. Agora eu vou rodar isso aqui lá no terminal. Ó, não aparece variável n nenhuma aqui, ele só aparece o a, que é a lista com 5 números. Então ele funciona como se fosse uma variável, mas no fim das contas não tem nada. Ele roda muito por trás. É por isso que eu acho esse negócio aqui muito... vou dizer pra você. Pra mim é quase como se não fosse programação, sabe? É um negócio esquisito. Eu tô muito mais familiarizado com isso daqui, assim, com rodar o negócio, ter uma variável lá, você sabe que ela tem um valor, é um negócio mais tranquilo. E para terminar, tem uma coisa legal também que dá para fazer, que eu queria mostrar para vocês, que é o seguinte, ó, brincando de criar vetor aqui, em C dá para fazer um negócio muito legal, que é, na verdade, algo que dá erro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um vetor de inteiros aqui, vai chamar vec, o meu vetor. Beleza. E esse vetor é um vetor de 10 posições. Beleza. Até eu vou usar esse while que está aqui mesmo para iniciar ele. Deixa eu iniciar aqui também. Então, int a. Beleza. E o que eu vou fazer? Em vez de imprimir o a aqui, eu sei que esse a está rodando de 0 a 9. Vamos fazer um for, vai. Só pensa na pessoa que não gosta de while. Vamos fazer o for que fica mais bonito. Ó, então for C1 0, C1 mais. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou inicializar esse vetor. Então, vec C1 recebe. Apertei errado aqui. Recebe C1 mesmo, né? Então vai ser um vetor com valorzinho de 0 a 9. Depois que eu fiz esse for aqui, eu tenho que fazer outro for para imprimir esse vetor, né? Então, eu vou pegar esse vetor aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou dar um printf de %d/n desse valor aqui, que está em C1. Beleza. Então, eu rodei um for para inicializar e outro for para mostrar os valores aqui. Ele tem que imprimir exatamente isso aqui, de 0 até 9, igual a gente já tinha feito, né? Então, vamos buildar. Beleza. E vamos executar. Tá aqui, de 0 a 9. Bonitinho. Então, vamos dizer agora que eu estou distraído. Em vez de imprimir isso aqui de 0 a 9, né? Em vez de... Eu escrevi de 0 a 10, mas eu vou ler de 0 a 100. O que será que vai acontecer? Bom, vamos lá. Ctrl Shift P. Vamos buildar o código.
Deu concluído com erros aqui porque eu não tinha apertado aqui qualquer tecla para continuar aqui. Quer ver? Ctrl Shift B. Build concluído com isso. Beleza. Vamos rodar. Ctrl L para limpar. Rodamos. Olha a doideira. Ele passou aqui, ó, nas 10 primeiras posições, ok, aquilo que a gente tinha colocado. Passou da 10ª posição, só a doideira que estava na memória. Ele continuou lendo. Tá? Ele não parou. E isso daqui para nós é um problemão. Porque o C, ele não verifica para você, falar, olha, o teu vetor tem 10 posições, ele não vai ler para frente do 10. Se você tentar ler para frente do 10, vai dar problema. Por quê? Porque ele vai continuar lendo a memória, ele vai ler coisas que você não deveria ter acesso até ele chegar num ponto em que você não tem mais memória alocada para esse programa. Você invadiria a memória de outro programa. Aí ele dá um erro, dá um segmentation fault, e aí o seu programa capota. Aqui no Python, você nem consegue fazer isso. Você não consegue passar do tamanho do vetor. Né? Então, se eu fizer aqui, por exemplo, vamos criar um vetorzinho aqui. Recebe. Aqui é uma lista, né? Então, n for n in range 1,10. Então, tá aqui. Criamos um vetorzinho de 1 até 10. Beleza. Aí eu vou fazer assim, ó. For n in range 1,100. Cria o escopo aqui. Print A na posição N. Pronto. Beleza. Meio que... Ó o ponto e vírgula que não precisava aqui. Meio que a gente está fazendo a mesma coisa que aqui, né? Eu criei um vetor de 0 a 10, de 0 a 9, e estou tentando ler ele até a posição 100. Olha só o que acontece se eu fizer isso aqui, ó. F10. Olha só. Ele já dá um erro aqui, ó. List index out of range. Quer dizer, ele sabe que o tamanho dessa lista aqui, que é o vetor, em Python a gente chama de lista, ele sabe que o tamanho dessa lista aqui é 10, né? Eu estou tentando lembrar qual que é o comando que a gente dá para a lista, para você saber o tamanho dela. Tem um comando específico. Remove add class. Não é size. Acho que é o len. Quer ver? Print a.len. E aqui eu tenho que tirar esse negócio daqui, senão vai dar erro e não vai executar. Bom. Quando é função, né? Não era o len. Vamos ver. A gente acha já o que é. A ponto. Aqui, ó. O tamanho dessa lista aqui é 9, né? Porque eu comecei em 1 aqui. Se eu começasse em 0, aí o tamanho dessa lista aqui tem que ser 10. Não, o tamanho da lista é 10. Ela vai de 0 até 9, né? Então, ele sabe o tamanho da lista e ele não deixa você passar, ele não deixa você ler aqui. Se eu... Quer ver que coisa legal? Nesse código em C aqui, eu posso transformar isso aqui em caractere. Porque às vezes tem caractere na memória. Quer ver? Vamos executar de novo aqui. Então, build. Beleza. E vamos executar o código. Olha só. Vamos fazer assim, ó. Vamos tirar esse barra N daqui para ver se aparece alguma coisa legal. Então, build de novo. Essa miséria desse negócio não para, hein? E... Olha só. Aqui é legal porque se você
como eu inicializei com números, isso daqui é um inteiro, ele vai para uma parte da memória que só tem números. Então, ele vai ler uns negócios totalmente nada a ver aqui. Se eu fizesse isso aqui, ó, de propósito, assim, ó, ponteiro para caractere aqui, ele já vai para um lugar diferente e vocês vão ver que ele vai começar a ler uns caracteres mesmo aqui. Porque ele está em outro lugar na memória agora, porque eu declarei ele como caractere. Quer ver? Build. Beleza, buildou. E vamos executar. Aqui ainda não. Ó. Eu consegui fazer um teste hoje que ele fazia. Vamos ver se eu consigo. De novo. Vocês vão ver que acontece uns negócios legais. Né? Pode ser que a memória também não tenha mais coisas que tinha antes ali, por isso que eu não vou conseguir. Mas vamos lá. Opa. Eita. Jesus, amado. Peraí. Aqui. Assim. Coloquei uma string aqui. Vamos ver se vai. Build. Beleza. Ó. Olha que coisa legal. Ai. Ele começou ele começou a dar uns erros nada a ver aqui, ó. Eu coloquei até o 1000 e ele vai lendo, ó. Sei lá o que tem na memória. Ó, um monte de porcaria. E ele vai lendo. Então, às vezes você consegue ver uns negócios esquisitos. Coisas que estavam na memória que ninguém tá usando e você tá lendo. SLC, Ctrl L aqui. Então beleza, pessoal, nas próximas aulas, hoje a gente já está bem perto do horário, eu acho que a gente já sofreu bastante com essa barulheira e com a minha internet também. Nas próximas aulas a gente vai trabalhar um pouquinho mais de Python para vocês entenderem um pouco melhor o que está acontecendo aqui e como que a gente vai fazer as contas, mas vocês vão ver que é bem tranquilo, tá? Vocês já têm uma boa base lá do C e vocês não vão ter problemas com isso, tá? Deixa eu baixar a